Você hoje, na aula de português, você tem um texto para ler e entender, compreender, interpretar, né? E o texto é sobre o velho e o seu neto. É o nome do texto, o velho e o seu neto. E o texto é de verdade, né? Sobre um velho e o seu neto. Era uma vez um velho muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora dele achavam que era uma porcaria e ficavam com nojo. Finalmente, acabaram fazendo o velho se sentar em um canto atrás do fogão. Levavam comida para ele em uma tigela de barro. E, o que era pior, nem lhe davam bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois, ela comprou uma gamela de madeira bem baratinha e era aí que ele tinha de comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com os pedaços de pau. O que é que você está fazendo? Perguntou o pai. O menino respondeu: estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos. E mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Então, esse texto, logo embaixo, nós vamos ver o vocabulário, né? Que tem dizendo que é tigela, é um recipiente de boca larga, com ou sem asas, próprio para servir ou misturar alimentos, né? É uma tigela. Então, você mistura alimentos ali e ele é largo, né? De boca larga. Ralhou, repreendeu em voz alta, chamou a atenção. Ralhou, né? Falou muito, reclamou muito. Suspirou, respiração entrecortada, mais ou menos longa, uma respiração longa. Gamela, uma vasilha de madeira ou de barro. Aquelas vasilhas que a gente vê, né? Em alguns restaurantes. Coxo, vasilha para água ou comida do gato. De qualquer animal, né? O coxo. Então, o que é que você viu nesse texto? O que é que você aprendeu com esse texto? Olha só que interessante. O menino, ele via como o avô era tratado. Então, na cabecinha dele, ele ia acabar tratando o pai do mesmo jeito, né? Quando ele diz assim, estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. Olha só. A ideia que ele estava tendo de tudo que ele estava vendo. Que no futuro ele ia repetir toda aquela ideia. Não é isso? Então, é um texto que nos traz uma certa aprendizagem, né? Nós temos que tratar bem os mais velhos, porque nós seremos os mais velhos amanhã. Você é o mais velho amanhã, né? Então, nós temos que ter respeito pelos mais velhos, ter o costume de tratar bem, porque nós fomos tratados bem por essas pessoas que agora envelheceram, não é assim? Então, eu quero, nesse texto, que vocês procurem e circulem. Preste atenção no que eu quero, certo? Vocês vão circular nesse texto. Um verbo
um verbo no pretérito perfeito do indicativo. E outro verbo, um no pretérito perfeito e um no pretérito imperfeito do indicativo. Circula no livro mesmo, não tem problema. Você vai circular o pretérito imperfeito do indicativo e você vai circular o pretérito imperfeito do indicativo nesse texto, certo? Ah, eu não lembro, então vai pesquisar como é o imperfeito e como é o perfeito do indicativo. Você já tem nas suas anotações e já sabe, né? Nós já estudamos, então é só uma revisão sobre verbo. O que eu quero ainda mais nesse texto? Eu quero que você procure, além desses verbos, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo, eu quero que vocês procurem nesse texto, preste bem atenção, uma palavra que seja verbo ser, certo? Verbo ser, em qualquer tempo, mas que seja verbo ser, certo? Estamos entendidos? Um verbo no pretérito perfeito do indicativo, um verbo no pretérito imperfeito do indicativo e um verbo ser. Pesquisa aí nesse texto, ok? Na nossa aula de ciências, nós vamos estudar a idade da Terra. Então, a geologia, ela estima que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Geologia é a ciência que estuda a Terra, a estrutura do nosso planeta, que estuda a origem da Terra. Então, a geologia nos diz essa informação, né? Que a Terra ela tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos, certo? Então, para facilitar esse estudo da Terra, o que é que nós vamos estudar, né? O que é que tem para facilitar o nosso estudo sobre a Terra? Existem 5 eras geológicas distintas. 5. Arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. São 5 eras. Na era arqueozoica, a era geológica, ela é uma era geológica. Então, nela é caracterizada a formação da crosta terrestre. Na era arqueozoica, foi caracterizado a formação da crosta terrestre, onde surgiram os escudos cristalinos, as rochas magmáticas, né, nos quais encontramos as mais antigas formações de relevo. Esse período ele teve início há aproximadamente 4 bilhões de anos. Nessa era, a Terra se encontrava muito quente. Tudo isso você vai ver no seu livro, certo? Acompanhe, preste atenção, porque quando você for resolver o exercício, você vai saber até onde você vai encontrar a resposta, certo? Segunda era é a era proterozoica. Teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos. Durante esse período ocorreu intensa atividade vulcânica. Nesse período, né, ocorreu intensa atividade vulcânica. Nesse período existiam muitos vulcões. Então, esse fato dos vulcões promoveu o deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície, originando os grandes depósitos de minerais metálicos, como, por exemplo, os de ferro, os de manganês e os de ouro. Também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida multicelulares avançadas. Essa era proterozoica.
certo? Na era paleozoica, o que aconteceu? Surgiu os conjuntos de montanhas, surgiram diversos insetos, né? Foi a partir daí que começou a surgir os Alpes, né? Inclusive o da Europa. E, como eu já havia dito, muitos insetos e répteis nessa era paleozoica. A era mesozoica, ela teve três períodos. Se dividiu em três períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Essa era ela também é conhecida como a era dos dinossauros, porque foi a era que eles mais se desenvolveram, certo? Nessa era, foi marcada também pela formação e fragmentação da Pangeia. O que é Pangeia? O grande continente, a primeira crosta terrestre que existiu, certo? E Mesozoica, o que significa meso, meio, e zoico, vida, ou seja, vida intermediária. Vida intermediária, certo? Nós temos a Cenozoica. A Cenozoica é a última. É a era que teve seus períodos de 65 milhões de anos atrás até o momento atual. Então, era Cenozoica, né? 65 milhões de anos atrás até os dias atuais. E significa vida recente, né? A Cenozoica. Corresponde ao período de formação das cadeias montanhosas e do aparecimento do Homo sapiens. A origem dos seres vivos em nosso planeta ainda é uma questão polêmica, como eu já havia dito, né? Que envolve desde a hipótese criacionista até as teorias evolucionistas, propostas pelas diferentes linhas de pensamento no campo científico. Então, a origem dos seres vivos, ela tem um olhar científico e um olhar criacionista, né? Cristão, um olhar cristão. No entanto, fundamentada na teoria da evolução molecular. Acredita-se que a vida tenha surgido a partir da complexidade das combinações entre os elementos químicos aliados às condições ambientais peculiares. Os fósseis, o solo e as rochas são elementos importantes que ajudam a compreender a evolução do planeta até os dias atuais. Os cientistas, por meio de escavações, conseguem adquirir material para realizar estudos que comprovem a evolução do planeta até chegar ao momento atual. Olha só que interessante. Nós estávamos estudando história, né? Fontes históricas. Então, quantas e quantas coisas são descobertas por cientistas devido a descobertas de fósseis, né? De fontes históricas que nos dá hoje descobertas incríveis. Entenderam? Então, nós estávamos estudando história, corrigindo história, e agora nós estamos vendo ciências, e nós estamos vendo o quanto é importante essa pesquisa para as nossas descobertas, para trazer descobertas para os dias atuais, né? É como as pegadas dos dinossauros lá em Sousa, né? Que é aqui, no nosso estado, né? Sousa. A partir daquelas pegadas descobriu-se muitas coisas, né? Descobre-se muitas coisas a partir de algo simples, de uma foto, de um papel. Então, olha só o que nós estamos vendo em ciências, né? Através das escavações, consegue adquirir material para realizar estudos que comprovam a evolução do planeta, até chegar ao momento atual. Porque se não fossem essas escavações, se não fossem essas pesquisas, se não fossem essas fontes históricas, nós estaríamos com a cabeça com mais dúvidas do que nós já temos, né? Com relação à origem dos seres vivos. Então, muita atenção ao que a gente está lendo, ao que a gente está estudando,
né? O quanto é importante esse lado de pesquisa, esse lado científico. Acredita-se que os primeiros habitantes do planeta foram seres simples, semelhantes às bactérias, e que ao passar dos anos evoluíram. Em seguida começaram a surgir os invertebrados marinhos, depois os peixes. Há aproximadamente 500 milhões de anos é que apareceram as primeiras plantas terrestres. A evolução continuou com o aparecimento de insetos, plantas na superfície, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha só, ao passar do tempo foi que foram aparecendo muitas outras coisas, as quais a gente vê hoje, né? E faz parte do nosso mundo, do nosso convívio, do nosso dia a dia, que é o caso das aves, é o caso das plantas, dos mamíferos. Olha que coisa maravilhosa. E aqui do ladinho nós temos alguns lembretes. 3,5 bilhões de anos, os seres vivos eram semelhantes a bactérias que viviam no mar. Olha só. 670 milhões de anos, surgem seres invertebrados. Invertebrados, não possuem ossos. 432 milhões de anos, surgem as plantas mais simples. 320 milhões de anos, surgem os primeiros animais terrestres, insetos, anfíbios e répteis. 245 milhões de anos, surgem os primeiros dinossauros e os mamíferos. 144 a 55 milhões de anos, surgem as plantas com flor. E os grupos de mamíferos, como cavalos, baleias, morcegos, entre outros. 10 mil anos, surgem os primeiros ancestrais diretos do ser humano. Olha que interessante, né? Então, são a partir desses estudos, dessas pesquisas, que nós hoje sabemos o formato da Terra. Não é plano e nem é uma bola, né? É um formato esférico. A partir de tudo isso, nós nos damos conta da presença da água, quando surgiu essas formas as quais nós estudamos hoje, né? Tudo com pesquisa e com muito estudo. O mapa, por exemplo, o mapa ele não surgiu do nada, não. Tudo foi estudado, né, experimentado, para poder nos servir, nos auxiliar nas pesquisas, para a gente também se localizar, para a gente se basear mais ou menos, né, em tudo que faz parte do nosso planeta, certo? Então, essa questão da idade da Terra, que é o nosso tema de hoje, dessa aula, quem nos permite que tenhamos essas informações, que possamos ter essas informações, que nos traga muitas coisas sobre o nosso planeta, é a geologia. É ela que estuda a estrutura e a origem do nosso planeta. Não esqueça. Quem é que estuda a estrutura e a origem do nosso planeta? A geologia, certo? Então, muita atenção, estudem, releiam as eras, né? Tudo bem direitinho, para poder fazer o exercício lá na frente, certo? E com relação à seleção natural, quem é que criou a hipótese para explicar como se deu a evolução dos seres vivos? Os ingleses Charles Darwin e Alfred Wallace. Depois de muitos estudos, eles basearam-se em dois fatos importantes. Na mesma espécie existem variações de certas características. As características dos pais são passadas para os filhos. O ambiente, outro fato importante, né, que os dois levantaram. O ambiente não suporta a variedade de seres vivos que nascem, então muitos morrem antes de se reproduzirem. Isso foi descoberto, né, logo por esses ingleses, quando eles levantaram a hipótese para explicar a evolução dos seres vivos, certo? Então, essa seleção natural, ela ocorre
quando o ambiente não existe alimento suficiente para todos. Desse modo, os que sobrevivem ao ambiente conseguem se reproduzir e passar suas características para as gerações seguintes. Porém, as espécies que não se adaptam ao ambiente morrem e não conseguem propagar sua espécie. Certo? Então, tudo isso dá-se o nome de seleção natural. Evidências de vida no passado. Ao observar os fósseis, estudiosos, como os paleontólogos, chegaram à conclusão de que no passado havia seres vivos diferentes dos atuais, pois, ao longo do tempo, eles mudaram suas características. Através dos registros marcados nas rochas, é possível saber o peso, o tamanho, os hábitos alimentares e a maneira como o animal caminhava, possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitavam no nosso planeta. Quer dizer que nós não sabemos das coisas, das informações dos nossos antepassados à toa. Ninguém chegou lá e falou, era assim, assim. Não, né? Nós estamos vendo o quanto são pesquisados todos esses fatos, né? Uma pegada vai dizer muitas informações, muitas coisas para os estudiosos, para as pessoas que estão estudando aquela pegada. E vai registrar e vai comprovar para nós continuarmos passando esse conhecimento. Nós temos aqui, na página 37, abra seu livro de ciências para acompanhar o que a professora está dizendo. Lá na página 37, nós temos aí o processo de formação de um fóssil. Um animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passa por um processo lento de decomposição. O que é a decomposição? As carnes, né, vão apodrecer, vão sumir, vai ficar só os ossos, né? Que os bichos vão comer as carnes daquele animal. Depois de muito tempo, a camada de sedimentos se torna bem maior e as partes moles do corpo do animal começam a se decompor, que foi o que eu acabei de dizer, né? Por que se decompor? Porque os animais vão comendo e o corpo vai se decompor. As camadas mais profundas são mais antigas que as mais superficiais. As camadas mais profundas são mais antigas que as mais superficiais. Quer dizer, aquele animal que ficou ali, uma parte dos ossos, por exemplo, ficaram enterradas. Então, aquelas que estão lá para baixo, elas são mais antigas, né? E aquelas que estão em cima, elas vão ser mais superficiais. À medida que as partes duras se decompõem, os minerais da rocha se infiltram nos espaços vazios, até a matéria orgânica ser totalmente substituída por minerais. Então, à medida que as partes duras se decompõem, os minerais da rocha se infiltram. Isso aí é todo o processo de formação de um fóssil. Por isso que quando se acha, né, um fóssil, é muita felicidade para os estudiosos, para os pesquisadores, porque é algo que está ali há muito tempo, muito antigo, e eles se perguntam como é que está aqui ainda, né? Então, eles vibram muito, eles ficam muito felizes quando acham esses fósseis, porque são evidências de vida no passado, não é isso? Então, leiam, releiam, né? Pode nos enviar suas dúvidas. Estamos juntos, vamos tirar suas dúvidas, sim. Não se preocupe que logo na próxima aula eu faço a correção. Mas de antemão, eu quero pedir muito obrigada por toda a atenção. Que Deus abençoe todas as mães, né? Nós estamos em ritmo de semana de homenagens. Que Deus abençoe cada mãe. Que cada mãe se sinta abraçada em seus lares nesse instante, né? Que nós possamos sair dessa, que nós possamos animar as mães em casa. Deem muito beijo, muito abraço nas mães
e façam as tarefas. Procure um lugarzinho, procure um cantinho para ir, fazendo as tarefas para não acumular tarefas. E anotem as dúvidas e passem as dúvidas também para a gente. No sistema mesmo, você pode tirar suas dúvidas, deixar lá fotos das atividades e devagar nós vamos saindo, né, dessa situação. Logo, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Então, hoje eu termino nossa aula pedindo mais uma vez para que você tire foto com a sua mãe, ou então faça um vídeo, uma mensagem e coloque lá nossa escola, né? Resiste nossa escola em sua foto, que nós vamos gostar muito de ver sua foto, certo? Da sua mãe, sua e da sua mãe, né? E tudo de bom, até amanhã. Estamos juntos, não esqueça disso. Toda e qualquer dúvida, estamos à sua disposição, certo? Até amanhã. Beijo.